Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Já anunciei desde ontem essa live, né, para conversarmos sobre os métodos de atendimento que a gente deve criar, que a gente precisa ter nos nossos procedimentos de consultório. Então, vou me apresentar rapidinho aqui, para quem ainda não me conhece. Eu sou a Carla Geraldi, eu sou fonoaudióloga, sou formada já há 30, já começa a aumentar, né? Há 31 anos e trabalho hoje em dia com fala e linguagem infantil, desenvolvimento, né, de fala e linguagem infantil e também transtornos de aprendizagem, leitura, escrita. Trabalho também com o processamento auditivo central. Estudo muito, faço especialização. E é por isso que eu me sinto mais à vontade para vir aqui falar para vocês, falar um pouco da minha experiência, não por achar que eu sei muito, mas para passar para vocês a minha experiência de longos anos aí na profissão, tá bom? Então, eu vim desde ontem contando um pouquinho aqui para vocês da importância da gente ter um método e de nós sermos únicos enquanto profissionais. Na verdade, a gente deveria ser o único em todos os setores da nossa vida, né? Pessoal, profissional, familiar. A gente deveria ter essa premissa de ser de fato quem a gente é. Mas eu sei que nem sempre é assim. E isso muitas vezes acontece por pura insegurança. Quando nós não estamos seguros de quem nós somos e do que nós fazemos, a gente tende a querer copiar o outro, né? A querer fazer como o outro, a querer agradar o outro, porque eu não estou muito segura daquilo que eu quero. E nesses anos todos, passando por diversas situações como essas, né, sentindo que eu tinha muita insegurança, eu achava sempre que o outro sabia mais do que eu, que existiam fonoaudiólogos mais preparados do que eu, embora não tivesse, às vezes, o tanto de experiência enfim, de anos, vai, de experiência como eu tinha, né? Às vezes pessoas mais recém-formadas, que não tinham tanto tempo de profissão quanto o meu, mesmo assim eu me comparava. E por quê? Será que é o tempo de profissão que faz a diferença? Faz a gente ser melhor ou pior? Não é isso. É o quanto a gente acredita na gente, né? O quanto a gente realmente confia naquilo que a gente faz bem feito, ou que pelo menos a gente faça o melhor que a gente tem para fazer. Eu acho que essa é a questão principal. Quando a gente está ciente e confiante que eu estou dando o meu melhor, eu consigo, então, acreditar em mim e não preciso me comparar com o outro. E não preciso querer copiar o outro no que ele faz. Pensando nisso, eu acabei depois de alguns tempo, né, que eu demorei para cair essa ficha, a criar o meu método de atendimento. Obviamente, esse método, ele vem se modificando ao longo dos anos, né? Ele não foi sempre assim desde a criação dele. Eu fui modificando ao longo dos anos, ao longo da minha experiência, ao longo da diferença de público que eu comecei a atender. Então, é diferente eu estar no meu consultório próprio hoje do que eu atender numa clínica. Então, eu vou moldando conforme a necessidade, mas eu sempre obedeço um método de atendimento. E foi por isso que ontem eu falei que eu vou ajudar vocês, para que vocês criem um método de atendimento de vocês, que assim vocês se sintam mais seguros, mais capacitados, mais acreditando mais nas suas potencialidades, sabe? Não achando que o outro sabe mais ou que o outro faz melhor. Então vamos lá. O que me fez criar este método é seguir uma rotina, gente, simples assim. É eu ter um planejamento da forma com que eu queria que as coisas acontecessem aqui no meu consultório.
nos meus atendimentos. Por quê? Eu percebia, olha, quando eu faço tal coisa, quando eu ajo desta forma, eu tenho uma melhor resposta, né? A minha performance, o meu resultado é melhor. Então, pensando nisso, eu fui criando algumas situações que eu via necessidade de repetir algo que eu já havia feito. Então, tinha dado certo e eu pensava assim: vou repetir, né? Vou fazer isso também com esse paciente, vou fazer dessa forma também com essa mãe, vou fazer assim também lá com essa escola, porque eu estou vendo que eu consigo ter mais resultados, melhores resultados, quando eu ajo dessa forma. E aí eu fui pensando, então, por que não eu colocar isso como um critério, né? Como algo, um planejamento a ser executado, onde eu possa, a partir daí, então, ter segurança que o que eu vou fazer, ele vai me dar muito mais chance de acerto do que de erro. Não que eu não possa errar, né? Mas a chance de eu acertar, como eu já vivenciei isso, é maior. Então, por que não fazer disso uma rotina? Por que não fazer disso algo planejado, com passo a passo mesmo, sabe? Assim, o que eu faço agora, o que eu faço depois, como eu interajo, como que eu me viro, como que eu crio esse jogo de cintura nessa hora. Então, essas coisas foram me guiando para montar o meu método. E o meu método começa, gente, lá do primeiro contato. Eu já falei isso aqui em algumas vezes, mas eu vou repetir. O meu método começa desde o primeiro contato com o paciente, tá? Então, eu tenho descrito um script como eu devo me comportar e me comunicar com o paciente que me procura, que chega até mim. Por quê? Eu fui criando alguns diferenciais, porque, na verdade, a gente precisa disso, né? Talvez se eu faça alguma coisa diferente do outro, quem sabe eu chamo mais atenção. Quem sabe ele me dá a chance de me conhecer e não ir no outro meu colega. Porque eu sou melhor do que o outro? Não, mas porque eu preciso sobreviver nessa selva de pedras, né? Eu preciso ter a chance que o paciente realmente chegue até mim, porque a demanda é muita. Tem muitas fonoaudiólogas por aí, tem muitas fonoaudiólogas boas, tem muitas fonoaudiólogas que são recomendadas por outras pessoas, mas por que que ele me escolhe e não escolhe a minha colega? Tá? Então, vamos esquecer a questão da competência. Vamos partir do momento aqui, do pressuposto que todas nós estamos competentes e estamos capacitadas para exercer um bom atendimento. Então, a questão da qualidade técnica, vamos dizer assim, nós não vamos discutir neste momento. Então, o que que eu posso fazer para me diferenciar da minha colega? Para eu seduzir esse paciente? Para eu conquistar esse paciente, para eu envolvê-lo de tal forma que ele acredite que ele fez a melhor escolha vindo até mim. E aí, então, esse primeiro contato tem muito a ver com isso. Porque o que eu via normalmente, que nós vemos normalmente, que as pessoas fazem. Hoje em dia está muito comum o contato pelo WhatsApp, seja comigo diretamente, seja com secretária. Eu, no meu caso, não tenho secretária, tá? Eu prefiro centralizar neste momento, com o movimento que eu tenho no meu consultório, com os horários de atendimento que eu me dispus, eu prefiro direcionar tudo para mim mesma. Então, o paciente entra em contato comigo via WhatsApp, e eu dou a sequência. Mas isso serve para se você tem funcionário também, tá? Uma secretária que te ajude nesse momento. Então, o que que eu faço? Eu já mando um áudio. Por quê? Sabe quando as coisas acontecem assim meio sem querer e a gente vê que deu certo? E a gente aproveita isso? Gente, isso nada mais é, olha, do que autoconhecimento, do que prestar atenção nas coisas que a gente faz, né? Observar os resultados que a gente obtém.
Então, quando acontecia de eu estar num local que eu não queria escrever, ou que eu queria dar uma resposta assim mais rápida, e eu mandava áudio, eu sentia que o contato do outro lado era mais efetivo. Então, eu passei a fazer isso como uma regra. Eu nunca escrevo o texto de retorno para os meus contatos, para aquelas pessoas que fazem contato comigo. Eu respondo via áudio, via mensagem de voz. Nós que somos da comunicação, sabemos o quanto é importante a gente perceber a entonação do outro. O que que ela está demonstrando nesse momento? Uma pessoa mais rígida, mais doce, mais apressada, mais calma em te dar atenção, mais brava, mais direta, mais acolhedora. Então, isso tudo passa na nossa voz, né? Então, essa era a chance de talvez eu me diferenciar do outro, mostrando quem eu sou através da minha voz. E eu comecei então a passar áudio. Oi, boa tarde, obrigada pelo seu contato em primeiro lugar, queria agradecer. Olha, eu gostaria primeiro que você me dissesse para quem é o atendimento, ou se ela já colocou lá que era para o meu filho, olha, qual o nome do seu filho? Quantos anos ele tem? E me conta um pouquinho o que está acontecendo com ele, porque assim eu já posso ver se eu realmente tenho as condições de te ajudar ou se a gente pode, ou se eu posso te dar um encaminhamento de alguém que eu confio também no trabalho. E aí a pessoa me contava então um pouquinho, ou escrito ou por áudio. Normalmente as pessoas respondem por áudio. Aí eu também já entendi um pouco como que funciona essa pessoa. Isso já me dava uma ideia. Ah, ela foi muito seca, ela foi muito direta. Ah, ela contou detalhes. Ah, ela foi super breve. Então, sabe, já ia me ajudando um pouco a montar esse quebra-cabeça de quem era que estava lá do outro lado. E assim, então, eu ia construindo essa relação já desse primeiro contato. E eu acredito que assim era uma forma mais calorosa, mais acolhedora, diferente do que eu só mandar uma mensagem, tá? Então, desde aí eu fui criando esse método. Então, isso deu certo. Deixa eu colocar aqui o que é que eu vou ter que fazer daqui para frente. Bom, então eu vou fazer uma saudação, eu vou agradecer pelo contato. Então, isso já ficou para mim, eu tenho que fazer isso sempre. Isso tem que virar uma marca registrada minha. Por isso, então, é o que eu chamo do meu método, porque é uma marca minha, certo? Uma marca registrada que me coloca para todos os pacientes, eu ajo dessa forma. E aí foi indo assim. Então, eu sabia como direcionar a nossa conversa. É, eu já mandava também, já vou dar até uma dica aqui para vocês. Eu já mandava também fotos do meu consultório. Por quê? Porque eu já dizia assim, dependendo do que era, né? Se realmente eu fosse dar conta, é a especialidade que eu atendo, eu sei o que eu vou fazer, né? Se eu atendo bem MO, se eu atendo bem linguagem, se eu atendo disfagia, se eu atendo, enfim, qualquer área da fonoaudiologia, se a pessoa falou uma queixa lá que eu atendo e que eu tenho condições de atender bem, aí eu já mostrava meu consultório. E o meu consultório, realmente, ele é criado para o ambiente, para uma população infantil, porque é o meu público, né? Então, eu já comecei a me diferenciar dessa forma. Eu já tenho um ambiente físico preparado para receber público infantil. E aí eu usava desta condição que eu tenho, vamos dizer assim, né? Como até uma propaganda. Então, eu mostrava o meu consultório. Falei assim, olha, eu tenho um ambiente preparado, então eu tenho aqui no meu consultório parede de escalada, eu tenho aqui no meu consultório uma mesinha pequena na forma de uma casinha com um espelho, eu tenho aqui uma TV que fica escondida e que eu mostrava depois para a criança.
Eu tenho almofadas aqui para o cantinho da leitura, ou seja, cada lugar foi pensado para eu fazer um bom atendimento. E eu usei esse recurso do meu consultório nesse momento do primeiro contato, porque eu já mandava fotos mostrando, olha, eu tenho um ambiente totalmente preparado para receber o seu filho, né? Então, veja, eu já ia tratando de uma forma assim bem pessoal para ela se sentir acolhida. Então, isso tudo fez parte do meu método, tá? Depois, como eu marcava então o primeiro contato? Eu primeiro marcava com a pessoa um contato via videochamada, né? Então, por exemplo, como a gente está aqui agora, vocês estão me vendo, vocês estão acompanhando os meus gestos, a minha forma de me expressar, vocês estão olhando a minha face, vocês estão vendo da forma que eu me comunico, como eu uso as palavras, né? Como é a minha fluência da fala. Então, isso tudo faz muita diferença. Então, um primeiro contato, que fosse de 15 minutos, eu marcava uma videochamada. Então, eu dizia assim: olha, se você puder, eu gostaria muito de fazer uma chamada de uns 15 minutos por vídeo com você, para que você me conheça melhor, para que eu te conheça, para a gente entender um pouquinho qual é o caso e eu explicar a forma que eu trabalho. Gente, olha a atenção que você está dando para a pessoa se você agir dessa forma. Então, tudo isso foi pensando em ter algum diferencial que talvez a minha colega, que também sabe tanto quanto eu, não faça isso nesse esse acolhimento, tá? Fui colocando lá, então vai fazer parte do meu método de atendimento. Depois, a primeiro contato. Como é que eu faço esse primeiro contato? Eu recebo a criança, eu já dou um brinquedo na mão dela, eu mostro aqui que tem um lugar com bolachinha, pergunto se ela está com fome, se ela quer uma bolacha. Então, veja, ela chega naquele ambiente desconhecido, insegura, não sabe o que vai acontecer, e eu recebo ela dessa forma, quebrando o gelo. Quando eu quebro esse gelo, que eu faço esse primeiro contato de uma forma tão mais natural, tão mais de acordo com o que a criança gosta, né, da forma que ela gosta de ser acolhida, eu consigo já ir quebrando alguns paradigmas, algumas barreiras. E aí a criança entrava super bem, e o pai e a mãe também ficavam muito felizes porque eu já conquistei essa criança ali. Eu deixava os pais à vontade, com um cafezinho, com uma água, com um chá, com uma bolachinha, né? Então, eu primeiro ia quebrando esse gelo. Fazia parte lá do meu roteiro, então, meu método. Enfim, ia para a primeira consulta, como é que eu fazia isso? Peço a presença da criança, não peço, quero conversar só com os pais. Eu sempre pedi a criança. E aí também tem um motivo. Eu queria ver como é que a criança se comportava, se ela precisa muito dos pais a todo momento, se ela é capaz de pegar um brinquedo que eu dei e inventar ali uma brincadeira sozinha, se ela precisa muito do outro para interagir, ela não consegue sozinha. Já começo a ver quais são os gostos dela, né? Apresento vários brinquedos, um de cada vez, obviamente. Mas tudo isso foi fazendo parte dos meus critérios de atendimento, ou seja, do meu método, o que que eu acredito que dê certo nas minhas terapias. E eu fui colocando isso tudo, então, num planejamento. Eu faço isso, isso, isso. Ah, mas então virou robotizado? Não, não virou robotizado. Mas o fazer igual, ter um critério para fazer, me ajudou na minha segurança, com certeza, né? Porque eu sei o passo a passo. Eu estou segura para conversar e fazer daquela forma. Me faz ser única, ou seja, sou eu, Carla, que tenho esse meu jeito de receber. Por mais que você copie aqui o que eu estou falando, e não tem problema nenhum, tá? Eu estou aqui para isso mesmo, para trocar com vocês e que vocês fiquem à vontade para usar algumas estratégias nos atendimentos de vocês. Por mais que você me copie,
você vai ter o seu jeito de falar. A sua voz é outra, a sua entonação é outra, o seu consultório é outro, os seus recursos são outros, né? Então, nunca vai ser igual. Então, isso me fazia me sentir única. E única com uma competência que só eu estou fazendo isso na hora, né? Então, isso me ajudou muito nessa segurança, nesse meu, é, nessa minha autovalorização, sabe? Isso contribuiu demais eu ter esse método para que eu realmente me enxergasse como uma autoridade no que eu estava fazendo. Enfim, e também era importante para que eu não pulasse etapas, sabe? Assim, eu já ia, por exemplo, no atendimento, às vezes a gente recebe ali um contato, ah, você quer marcar? Ah, tenho esse horário. Puxa, mas eu nem perguntei direito o que que era, né? Qual que é a queixa? Se chegar aqui eu não atendo, perdi meu tempo, perdi o tempo da pessoa. Ai, mas eu nem perguntei o nome do filho, né? Vai chegar aqui e falar, "Ah, como que é seu nome? Qual é o problema dele mesmo? Sabe? Coisas assim. Então, para eu não pular etapas, eu fui criando isso como um script mesmo, né? Como partes de um programa, que é o método, justamente para eu não me perder, para eu saber as etapas que eu tenho que fazer e fazendo isso tornar cada vez mais fluido para mim, sabe? Mais automático. Mas foi importante que eu tivesse isso planejado. Então, por exemplo, é como se fosse um checklist mesmo, tá? Então, primeiro contato, como é que eu faço? Primeira consulta, como que eu faço? Avaliação, como é que eu faço? Que protocolos eu conheço bem e que eu posso aplicar? Ah, eu conheço bem esse. Tá. Qual que eu uso para criança que não fala? Qual que eu uso para criança que fala? Qual que eu uso para criança de 0 a 2 anos? Qual que eu uso para criança de 2 a 6 anos? Qual que eu uso se é um caso de aprendizagem, né? Então, eu fui elencando os protocolos que eu tenho competência em aplicar, que eu sei que para mim vai ser fácil aplicar, e eu deixava ali já planejado, né? Olha, criança com atraso de fala, vou usar isso e isso. A criança chegou para mim com trocas nos fonemas, o que que eu vou usar? Criança chegou para mim, é um TEA, tá? O que que eu vou usar? A criança chegou para mim com uma dificuldade em ser alfabetizado, ok? O que que eu vou usar? Tá? Então, isso facilitou muito a minha vida. Muito, porque eu já tenho ali tudo preparado, né? Eu já vi tudo que eu precisava tirar xerox, antigo isso, né? Mas, enfim, às vezes eu gosto muito de papel, gente, eu gosto muito de fazer na hora ali, de ver o que eu estou fazendo. Então, às vezes eu imprimia as coisas, sabe, que eu precisava usar. Tinha uns protocolos aqui já prontos para dar para o pai, por exemplo, o questionário. Então, isso eu já fazia assim, já tinha tudo muito à mão. Então, olha a segurança que isso traz para a gente e olha o profissionalismo que a gente demonstra para o paciente, porque ele chegou, eu já faço as perguntas que eu julgo importantes, eu já marco as avaliações, eu já sei o que eu vou usar, então eu já consigo falar para os pais: olha, eu vou precisar de 2, 3 sessões para isso, porque eu vou aplicar tal protocolo. Então, olha, pai, hoje eu quero que você preencha esse questionário para mim. Então, isso eu vou demonstrando no meu atendimento, também dando segurança para os pais, né? Que é uma pessoa, que eu sou uma pessoa que eu sei o que eu estou fazendo. E isso também me dá segurança de saber que aquilo que eu estou fazendo faz sentido para o que eu preciso depois para criar, para entender o diagnóstico da criança, que não pode faltar para eu ter um diagnóstico? Ah, não pode faltar essa avaliação. Ah, o que eu vou precisar para saber os objetivos que eu vou ter que criar com essa criança? Ah, eu preciso de tal e tal coisa. Então, entende? Uma coisa foi puxando a outra, uma coisa foi puxando a outra, e eu fui colocando isso como um método de atendimento. Fiz a avaliação, eu tinha que dar devolutiva para os pais, então eu já deixava ali, bom, próximo passo, devolutiva. Como que eu faço isso? Chamo os pais, né? Faço videochamada, vou fazer presencial. O que que eu preciso mostrar para ele que é importante no relatório? Não vou.
ler o relatório inteiro, mas o que é importante eu mostrar, o que é importante eu falar para eles, mostrar um vídeo de uma situação que foi filmada por mim, onde eu vou mostrar algumas coisas ali que foram importantes e que às vezes nem eles prestaram atenção. Então, foram coisas que eu já fui programando na devolutiva. Depois da devolutiva com os pais, eu teria que conversar com a equipe multiprofissional. Nem que essa equipe multiprofissional seja só o pediatra dele. Ok, vou conversar com o pediatra. Olha, doutor, você já conhece muito mais ele, eu vi isso, isso, isso. O que que você acha? Você tem alguma coisa que você queira me contar, que é importante eu saber? Então, olha a importância. Eu fui tudo amarrando, sabe? Uma coisa na outra. E isso me fez não deixar passar a data da devolutiva, não deixar passar a reunião com a equipe multiprofissional, seja só o pediatra, seja só a escola da criança, o professor da criança. Se tiver outros profissionais, maravilha, vou marcar com uma TO, vou marcar com uma psicóloga, não importa, tá? Mas isso não me fez perder a sequência, sabe, dos meus atendimentos. Então eu vi o que era importante, ó, tá lá. Preciso marcar esse retorno com o pediatra, né? Preciso falar. Sem contar, é uma maneira de eu me mostrar para ele quem eu sou, né? Então, dava o feedback também para a equipe multiprofissional. Depois, tinha lá os meus objetivos. Vou conversar com os pais na devolutiva. Como que eu vou traçar esses objetivos? Mostrar para os pais os objetivos com a ajuda deles. O que vocês acham importante mais importante, prioritário a gente trabalhar agora? Então, vamos colocar isso em primeiro lugar? Tá bom, então vocês topam a gente fazer tal coisa? Veja a importância desse feedback para os pais ser bem estruturado, né? Eu saber exatamente o que eu quero naquela conversa. Isso tudo foi fazendo parte desse método. Me fez também conseguir traçar melhor o meu planejamento. Bom, então criei os objetivos com os pais, beleza, conversei com os profissionais, temos uns objetivos aqui que a gente vai cumprir. Agora vamos para o planejamento, né? O que eu planejo com essa criança? Então, deixava anotado lá. Então, agora o planejamento dele é tal, tal, tal. O próximo passo é esse. Depois do planejamento, são as estratégias. Então, que estratégias? Tal, tal, tal. Então, vocês perceberam que tem tudo um passo a passo? Vou começar lá, ó. Primeiro contato, como foi feito. Primeira consulta, avaliação, devolutiva para os pais, devolutiva para a equipe multiprofissional, traçar os objetivos, traçar o planejamento e traçar as estratégias, tá? Então, isso tudo entrou no meu planejamento. Eu tenho que fazer todas essas etapas. E como eu vou fazer? Aí vai do meu jeito de trabalhar, tá? Já dei algumas dicas para vocês de coisas que eu fiz no primeiro contato que deram muito certo, e eu acho que cada um vai achando o seu caminho, né? O seu jeito de trabalhar, o que fica mais, que faz mais sentido para você. Mas, gente, com certeza, o porquê disso é me trazer muito mais segurança. É mostrar também para os pais e para os profissionais da equipe que eu sei o que eu estou fazendo, que eu posso sim ser considerado uma autoridade naquilo que eu faço. Eles podem contar comigo, né? Então, eu tô me colocando de uma forma que, na verdade, a maior beneficiário sou eu, tá? Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o valor que eu tenho, eu preciso saber que o que eu sei é bastante para poder ajudar. E também eu saber o que eu não sei e o que eu preciso ir atrás, tá? Mas tudo isso, se eu não me conhecer, se eu não tiver a segurança de ser quem eu sou e fazer do jeito que eu acho bom para mim e para o outro, eu nunca vou ser reconhecida. Eu nunca vou me sentir satisfeita com o meu atendimento. Então, em primeiro lugar, preencha esse buraco em você.
Se sinta satisfeita com o seu atendimento. Sabe aquele dia que você fala assim, nossa, hoje foi demais. Hoje eu realmente me superei. Então, isso é para a gente ter todos os atendimentos em todos os dias, tá? Então, não deixem de fazer um método de atendimento seu. Planeje as etapas todas que você tem com seu paciente lá desde o primeiro contato até você fazer todo o planejamento e acompanhamento dessa criança, tá bom? Se você precisar de ajuda, eu estou por aqui. Aliás, eu tenho um curso muito mais detalhado sobre todos esses passo a passos. Se você achar que você não consegue sozinha criar o seu passo a passo, eu tenho lá isso disponível para você através de um curso. São 9 módulos, se eu não me engano. Eu passo por todas as etapas, dando exemplos, explicando como que se faz, o porquê se faz, e vocês ainda vão ganhar 2 bônus em agradecimento por ter confiado nesse meu trabalho. 2 bônus, uma aula só de prática, de dicas práticas para serem usadas no consultório. É 1h30, gente, só de dica prática, tá? Não tem nada de teoria. É prática mostrando aqui os brinquedos, os objetos que eu tenho, as atividades que eu uso, é só o tempo inteiro mostrando isso. E o outro bônus é com uma pessoa que faz mídias sociais e que ela fala de como a gente se posicionar no nosso Instagram, por exemplo, enquanto terapeutas, tá bom? Então, gente, eu espero ter ajudado esse passo a passo aqui para vocês. Se quiserem mais detalhes, olhem lá na minha bio, tem um curso lá com toda a programação para vocês darem uma olhada, ver se interessa. Mas, de qualquer maneira, mesmo que você não faça o curso, eu acho que dei bastante dicas aqui que você vai poder usar para criar o seu método de atendimento e se sentir muito mais segura, muito mais confiante, tá? Se sentindo, de fato, uma autoridade naquilo que você faz. Então, boa sorte a todos e contem comigo se precisar. Tchau, tchau.